Vamos lá então, pessoal, para o bloco 5, tratando da boa-fé objetiva. A advocacia previdenciária precisa, com muito cuidado, se atentar para o artigo 5º do Código de Processo Civil, um outro artigo da parte principiológica, como é o artigo do contraditório, que a gente já trabalhou, e também como é o artigo da fundamentação das decisões judiciais, justamente porque é exigida da advocacia um cuidado muito grande com a boa-fé. Na verdade, é exigido esse cuidado de todos que participarem de alguma maneira do processo. A boa-fé objetiva é princípio do sistema porque ela vai ser utilizada em inúmeros outros dispositivos ao longo do Código. Aliás, a própria sentença ela deve ser interpretada à luz da boa-fé, registra de uma maneira bastante originária o artigo 489, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, e todos esses dispositivos, pessoal, que a gente está gravando aqui no nosso curso, eu gostaria muito que vocês anotassem, que vocês examinassem, que vocês riscassem aí no código, quem usa ainda, né, o código escrito, enfim, não é tão digital assim, que é o meu caso, né? Anote esses dispositivos, risquem aí esses dispositivos, porque são fundamentais para a sua prática na advocacia. A boa-fé, ela é fundamental como um sistema de contrapartida à liberdade maior que é dada às partes. Se autoriza que as partes se movimentem, se autoriza que as partes sejam ouvidas a qualquer tempo, mas também se cobra das partes responsabilidade. E a boa-fé, então, não é subjetiva, ou seja, não interessa a intenção do sujeito, interessa a atitude que ela adota no processo. Interessa a conduta externada no processo e a partir daí que podem surgir as chamadas multas punitivas, as multas por litigância de má-fé. Então o artigo 5º vai dizer que aquele que de qualquer forma participa no processo deve se comportar de acordo com a boa-fé. Boa-fé, então, objetiva. Daí porque o nosso reforço nesse ponto. Não a boa-fé subjetiva. O primeiro enunciado do Conselho da Justiça Federal, me lembro ainda em 2017, justamente dizia que não interessava aqui o ânimos do sujeito, né? Então justamente isso significa que a boa-fé procurada, a boa-fé aventada é a boa-fé objetiva e não a boa-fé subjetiva. Dos enunciados do Conselho da Justiça Federal, além do enunciado 1, realmente nós temos o mais importante, o enunciado 148, que merece toda a nossa transcrição, ao dizer que a reiteração pelo exequente ou executado de matérias já preclusas pode ser gerar aplicação de multa por conduta contrária à boa-fé. Ora, que exemplos, professor, né, você entende que representa a conduta de contrária à boa-fé objetiva, independentemente do ânimos da parte? Ora, reiterar matérias já resolvidas, discutir a execução matérias que deveriam ter sido discutidas na fase de conhecimento, ou mesmo que foram discutidas na fase de conhecimento, é uma conduta contrária à boa-fé. Não há dúvidas disso, né? Então esse enunciado 148 dá uma ideia muito clara do que é desrespeitar a boa-fé objetiva. Esse talvez seja um dos pontos processuais mais importantes, né? Porque mesmo as matérias de ordem pública, as matérias que poderiam ser examinadas a qualquer tempo, é a qualquer tempo dentro da fase de cognição. É a qualquer tempo dentro de um momento procedimental, processual, que ainda não se deu o trânsito de julgado. Agora, quando aconteceu o trânsito de julgado, tradicionais matérias de ordem pública, como, por exemplo, provas que poderiam ter sido produzidas e não foram, não vão mais poder ser produzidas. Porque o que é da fase de conhecimento fica na fase de conhecimento. Talvez a única exceção, duas exceções importantes, questões que são da fase de conhecimento que poderiam ser levadas e serem corrigidas na execução. Uma é a nulidade da citação do réu e a outra é a questão do erro material. Seria um erro de exteriorização, um erro de manifestação evidente por parte do julgador e, portanto, um erro que poderia ser corrigido a qualquer tempo. Mesmo, então, em estágios avançados da execução. Agora, no mais,
Matérias que são da fase de conhecimento não podem serem trabalhadas na fase de execução. Porque se operou a coisa julgada. O juiz não reconheceu a prescrição parcial que poderia favorecer o INSS na demanda. Mas o INSS deveria ter alegado e não alegou. Ou se alegou e o magistrado não falou, deveria ter recorrido, não recorreu, transitou julgado aquela decisão. Pode o INSS impugnar o cumprimento de sentença alegando essa matéria? Não me parece que possa, em homenagem, em nome à formação da preclusão e da própria coisa julgada material, todas elas representadas aqui no enunciado 148 do Conselho da Justiça Federal. Ah, mas aí vai ser cumprido um título executivo sem o reconhecimento da prescrição parcial? Bom, aí o INSS deve apresentar, ingressar então com ação rescisória, se for o caso, por violação à norma jurídica, mas não tumultuar a execução tratando na execução de matérias, mesmo de ordem pública, que deveriam ter sido trazidas na fase de conhecimento. Então vejam como o exame, a técnica processual é importante para a gente aqui. Se o INSS apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, teremos que buscar, em resposta à impugnação, rejeição liminar da impugnação, inclusive com a fixação de honorários advocatícios na fase da execução, nesse caso. Porque na execução contra a Fazenda Pública, os honorários devidos pelo INSS só são assim quando o INSS, então, não concordar com os cálculos do autor para uma imediata expedição de RPV ou precatório e impugnar o cumprimento de sentença e perder a impugnação ao cumprimento de sentença. Outro exemplo que eu gostaria de dar e que eu venho notando bastante na prática de má-fé do INSS, ou possível caracterização de má-fé do INSS. Recursos com base em matérias já devidamente sedimentadas com base em precedente. Diga-se de má-fé. Ato contrário à boa-fé objetiva. Não interessa o ânimos. Não interessa as intenções, interessa o que fica objetivado ali, o que fica exteriorizado na petição. Duas hipóteses aqui da prática. Um tema do STJ, um tema do STF. Querem ver que pode representar conduta contrária à boa-fé? Litigar o INSS contra um precedente formatado. Tema 1013 do STJ. O segurado trabalhando, doente, incapacitado, que vai ter o reconhecimento depois do benefício por incapacidade. Poderia acumular o benefício com a renda do empregador. Mas o INSS continua recorrendo, mesmo após o julgamento do tema 1013 pelo STJ, falando em enriquecimento ilícito do empregado. Tese já resolvida. Felizmente resolvida a favor do segurado. E aí? E aí que o recurso tem que ser negado seguimento ao recurso, no caso do recurso especial extraordinário, e tem que ser aplicada multa por litigância de má-fé. Mais um exemplo, tema 810 do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. O INSS, se continuar recorrendo do tema, o tema foi inclusive já julgado em março de 2020, com trânsito em julgado. Ah, mas não teve uma situação que o INSS, mesmo depois dessa data, entrou com recurso extraordinário. Tem que ser negado seguimento ao recurso e ser aplicada a multa por conduta contrária à boa-fé. Tá bem? A questão da boa-fé também ela pode ser colocada como matéria de ordem pública, tanto é que o artigo 139, inciso 3, o artigo 139, que é o artigo dos poderes do juiz, determina que o INSS, né, ou a própria parte segurada pode ser condenados em litigância de má-fé sem que haja requerimento, ou seja, haja condenação ex officio, né? Diz o artigo 139 que o juiz dirigirá o processo incumbindo-lhe prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Então, preservar a boa-fé objetiva está na essência ali do artigo 139.3, que autoriza medida ex officio por parte do magistrado. Então nós temos aqui, fechando o bloco 5,
um tema absolutamente relevante para a advocacia previdenciária. Saber do contraditório prévio é fundamental, saber aplicar a fundamentação das decisões judiciais é fundamental, saber a importância da redução das formas dentro do processo previdenciário, evidentemente que tem toda uma repercussão, saber cobrar honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive em esfera recursal, notadamente nos processos em que o INSS recorre e perde, é fundamental. Agora, a boa-fé objetiva. Vai recorrer, além de aos honorários, pode ainda, em contra-razões recursais, ser exigido, né? Que haja majoração dos honorários recursais, como a gente trabalhou no bloco anterior, mas também que seja aplicada a pena de litigância de má-fé ao INSS.